Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Pessoal, hoje é o primeiro vídeo de 2023, então não posso deixar de desejar a cada um dos que me assistem um excelente, um ótimo, feliz ano novo. E com muita prosperidade, apesar, claro, nós temos muitos desafios pela frente nesse ano corrente, mas nunca foi muito diferente, não acham? Então vamos trabalhar, hoje é segunda-feira, é dia do quadro que vem por aí, mas antes vamos fazer alguns comentários a respeito dessa segunda-feira e não poderíamos deixar de falar sobre o discurso do presidente Luiz Inácio da Silva ontem no Congresso Nacional e vamos dividir essa questão do início do novo governo em duas partes. A primeira diz respeito ao discurso em si, que foi um pronunciamento lido, que não é tradição do atual presidente, mas foi com palavras muito fortes e de revanchismo que eu não achei positivo, mas atende evidentemente às expectativas do seu eleitorado. Então toda aquela raiva em relação ao governo anterior, que eu achei muita chinelagem, mas faz parte do jogo político brasileiro, vamos desconsiderar. Eu pretendo e vou pretender durante todo o ano de 2023 me ater aos fatos. Eu não vou pré-julgar ninguém, eu vou analisar no âmbito do governo atual o que eles vão definir em termos de lei, decretos e propostas para fazer uma avaliação bem pragmática com o cérebro. Não com o estômago, que o estômago serve, pensar com o estômago serve para nos deliciarmos com quitutes acessíveis e boas comidas, especialmente nas festas de final de ano, concordam? E espero que outras festas venham também com mais quitutes e boas comidas. Mas vamos tocar o trabalho então, gente. O que eu tenho a dizer sobre os primeiros passos do governo Luiz Inácio da Silva? 3 pontos. Primeiro lugar, restrição ao uso de armas. Foi baixado um decreto hoje, no dia 2 de janeiro, realmente limitando o porte de armas para quem não tem, a compra de novos armamentos e o desenvolvimento ou a fundação de novos clubes de tiro. Em resumo, é isso. O decreto, a meu ver, não é inconstitucional. Eu não sou favorável a ele. Eu acho que toda a população rural do Brasil também não é favorável. Eu não sou rural, mas nesse caso me solidarizo com eles, por questões que a gente pode discutir eventualmente. Mas o fato é o seguinte: o decreto está ou não está fora da lei? Em princípio, não. Então, mesmo discordando, o presidente da República tem essas atribuições e está usando das suas atribuições para fazer o que acha correto, mesmo que grande parte da população seja contra isso. Está no seu direito. A segunda questão, eu também discordo, foi a sustação, o cancelamento de todos os processos de privatização das estatais. Entrando aí Petrobras, entrando Correios, sou contra, mas está dentro das atribuições do presidente da República e também era uma promessa de campanha. Vamos então, discordando, aceitar essa situação. O terceiro ponto que eu quero tratar sobre as novas medidas do governo, até achei favorável. Eles postergaram por 60 dias, ou seja, até o final de fevereiro, os impostos zero para tributos federais no que se refere a combustíveis. E até o final do ano para o óleo diesel. Isso aí mostra o quê? Eles não tiveram coragem, ou até consideram correto essa desoneração fiscal ocorrida pelo governo de Jair Bolsonaro. Vamos ver se eles mantêm isso aí. Então nós temos uma folguinha, pelo menos nesse aspecto, até o final deste verão. E depois, se eles resolverem tributar novamente combustíveis sem nenhuma outra opção razoável para manter esses produtos, incluindo aí também telefonia e energia elétrica, a preços razoáveis para o consumidor brasileiro, aí sim vamos organizar nossos protestos, as nossas contrariedades, mas agora não temos motivo não. Então, encerrando essa parte, vamos ficar de olho no que o novo governo vai fazer. Eu tenho sim discordâncias filosóficas em relação ao que eles propõem, mas eu não quero discutir teses, eu quero discutir fatos e vou aguardar por eles. E espero que todos os espectadores do Fora de Curva também tenham essa paciência para nós não cairmos em erros, não cairmos em precipitações. E no quadro que vem por aí, as primeiras informações, ou seja, terça-feira, vão vir da Alemanha. Eles vão divulgar 2 indicadores interessantes. O primeiro é a taxa de desemprego. Segundo a previsão deles, não vou estar prevendo o que vai acontecer em termos de empregabilidade na Alemanha, vou confiar nos analistas deles. A taxa de desocupação alemã vai se manter em 5,6% em dezembro, que é a mesma coisa que foi auferido em novembro. Isso mostra uma estabilidade, em viés até de baixa, da taxa de desemprego na Alemanha, mostrando que o país ele não está em recessão. Por outro lado,
Também na Alemanha, na terça-feira, vão divulgar o índice de preços ao consumidor deles. A perspectiva é de uma deflação de 0,5%, a exemplo do que aconteceu em novembro, indicando também que o problema inflacionário na principal economia da União Europeia foi resolvido, pelo menos no curto prazo, e isso deve se expandir para todos os países, pelo menos os economicamente mais consolidados do velho mundo. Na terça-feira, o primeiro indicador vem dos Estados Unidos, que é a oferta de emprego lá. A perspectiva de uma alta, ou seja, uma oferta de 10 milhões de postos de trabalho, que é praticamente o mesmo do que aconteceu em outubro, o dado que eu estou me referindo é novembro. Em outubro foi 10,3 milhões, isso mostra o quê? A empregabilidade norte-americana continua em alta, a taxa de desemprego deve continuar em baixa também, na ordem de 3,5%, envolvendo isso o quê? Não tem recessão por lá também. A economia vai bem, alguns setores estão enfrentando dificuldades. Já ouvi algumas informações de caminhoneiros brasileiros que os fretes por lá começaram a subir. Não sei se em função da onda de frio ou uma reativação do mercado. Mas Estados Unidos, assim como a Alemanha, não estão em recessão. Na quinta-feira, a USP, pela Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, vai divulgar o IPC de dezembro. A projeção deles é uma inflação de 0,47%. Eu acredito que seja até um pouco menor, seguindo mentalmente a metodologia do IBGE, tem diferenças, mas deve ter um viés um pouco mais baixo. Também na quinta-feira, nos Estados Unidos, vai ser divulgado a variação dos empregos privados não agrícolas. Eles tiram a agricultura dessa conta porque lá esse setor é muito volátil em função do curto espaço de tempo da mão de obra temporária de safristas. Então, no mês enche de safrista, no outro mês esvazia, isso provoca um viés no indicador, então eles retiram. Acho apropriado, nós poderíamos fazer isso aqui também no Brasil. Mas a tendência é uma alta de 150 mil novos postos de trabalho de saldo, superior, portanto, a novembro, que foi de 127 mil. Em resumo, a economia norte-americana continua em alta. E finalmente, para encerrar o Fora de Curva de hoje, vamos trabalhar um pouco nos dados de sexta-feira. Vai sair aqui no Brasil, pelo IBGE, a produção industrial. A perspectiva deles é uma pequena queda. Eu discordo, acho que a produção industrial brasileira ela deva crescer em novembro perto de 1%, um pouco acima, um pouco abaixo, mas tenho que ressaltar o seguinte: em novembro, como nós trabalhamos nesse assunto, no que diz respeito aos empréstimos bancários alguns dias, nós temos uma novidade no cenário econômico relacionada à política, final de segundo turno e eleição do novo presidente da República. Tem uma variação subjetiva aí, gente. Se os agentes econômicos envolvidos na produção industrial, tanto os próprios industriais como os atacadistas que compram da indústria, se eles ficaram otimistas ou pessimistas com o resultado eleitoral. O que nós observamos na área do setor financeiro foi uma neutralidade. Se houver essa neutralidade, acredito que a produção das fábricas brasileiras cresça mais ou menos 0,8% a 1,2% em novembro de 2023 frente a novembro de 2022. Mas se causar o pessimismo, pode haver até queda, e um otimismo exacerbado, esse indicador vai crescer. A gente tem que trabalhar com essa incerteza porque é uma novidade relevante no mercado. No caso do setor financeiro, como nós vimos, não afetou. Espero que não afete também na produção industrial, mas não posso afirmar isso nesse momento. E, finalmente, um outro indicador que vai sair do Brasil importante vai ser o IGPDI, o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna de dezembro, feito pela Fundação Getúlio Vargas. Esse indicador, como nós trabalhamos, ele mede de 1º a 30 de dezembro qual foi a alta dos preços, pegando 3 subsetores: preços por atacado, aqueles comprados em muita quantidade; preços ao consumidor, que são aqueles que afetam o nosso bolso no dia a dia; e, finalmente, a construção civil, o Índice Nacional de Construção Civil. A previsão das pessoas, dos analistas da Fundação Getúlio Vargas, é de uma deflação de 0,19%. Olha, pelos indicadores anteriores, especialmente no âmbito dos preços por atacado, que deram uma reagida em função do mercado mundial, especialmente uma reabertura de empresas na China importadoras de ferro, eu acredito que o GPDI de dezembro registre uma alta entre 0,2% e 0,3%, o que é um indicador razoável, não uma deflação.
pelo que eu já vi dos outros índices gerais de preço divulgados pela própria Fundação Getúlio Vargas, que mostram a ascensão desses preços por atacado. E, gente, então por isso era hoje, eu estou encerrando o Fora de Curva agora, não esquecendo, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e, principalmente, inscreva-se aqui no nosso canal. Como últimas palavras, não pessoais, mas últimas palavras do dia, já que ele tem um significado importante, uma vez que é o primeiro dia útil de 2023, eu vou sugerir uma coisa muito rápida. Especialmente nesse momento, vamos ter calma. Não vamos ser entusiasmados com o que está acontecendo no âmbito político, mas também não vamos ser desesperados. Vamos esperar fatos. Fatos com o cérebro, não com o estômago. Os fatos vão nos dizer se a economia brasileira vai continuar nos trilhos ou não. Espero que continue, mas tenho sérias dúvidas a respeito disso. Mas, em termos institucionais, nós vamos ter que avaliar se o que sair do atual governo, sob o ponto de vista especialmente constitucional, é aceitável ou não. Se não for, aí a conversa muda. Mas se for, não temos nada a reclamar por enquanto. Lógico, temos a reclamar, mas não podemos impedir que isso aconteça, porque se eles estiverem dentro da lei, simplesmente estão dentro da lei. Espero que não saiam desse quadrado, mas se saírem, aí sim a gente começa a mudar nossa conversa. Gente, um forte abraço para cada um de vocês, um até breve, uma baita semana, um belo ano de 2003. Tchau!